Boa tarde! Mais um episódio aqui na Clínica Low Fran, de Lores e Fran, onde a gente conta as histórias aqui das pessoas que decidem emagrecerem, cuidar do corpo e se sentirem melhor, né, com essa relação com o alimento. Onde muitas pessoas sofrem, né, com essa coisa do sobrepeso, com essa agonia, né? E a gente está aqui lutando com a nossa tese, defendendo essa tese do autocuidado, com a nossa orientação, como mentores e orientadores, para trazer mais conforto, mais saúde física e mental e emocional para a galera. Então hoje nós vamos entrevistar aqui uma nossa aluna da Fran, Renata, 40 aninhos. E ela vai contar a história dela, dessa trajetória. A Renata já vem lutando com sobrepeso, com obesidade há um tempo. E vai ser muito gratificante falar com ela aqui, que vai ser um papo bem descontraído. Ela disse que está um pouco nervosa, sabe? Aquela coisa do ansiosa, mas vai passar já já. Então conversa aí, fala aí, Renata, um pouco sobre você, o que você faz e como está aí nesse processo. Fala para nós um pouco sobre a Renata. Boa tarde, né? Boa tarde. Meu nome é Renata Muniz. Estamos na luta? Tá na luta? Na luta. Então bora. Muita luta, muita luta. Sou manicure, faz mais de 25 anos. Eu tô aqui, assim, por um anjo que apareceu na minha vida, um anjo cintilante, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Eu não conhecia o trabalho da Fran. Não conhecia? Não, eu não conhecia. Já tinha, assim, ouvido falar a dimensão que... O suporte que me deram, essa estrutura que me deram, eu não conhecia. Tá. E aí, eu vim. Essa pessoa me leu, ela me leu realmente o que eu precisava, que não era sobre comida, era sobre me descobrir, descobrir os meus valores, descobrir quem é a Renata. E o quanto é importante a Renata? Isso. Ó, que legal. Quanto é importante a Renata. Quantos anos você tem, Renata? Eu tenho 40 anos. 40 anos. Sim, tenho um filho de 23 anos. Nossa. E, assim, a obesidade sempre foi uma coisa muito louca, né? É uma coisa muito louca na vida da gente. Eu já fiz bariátrica faz 16 anos atrás. E hoje eu tenho peso que eu nunca cheguei na bariátrica. Eu tenho 10 quilos a menos do que eu cheguei na bariátrica. Uau, então quer dizer que o processo da tia Fran aí funciona de verdade. Sim, sensacional. Que bacana. Porque na bariátrica você acha que vai dar certo, que a vida vai te levar e vai indo. Você não se cuida, você só vai sentindo os efeitos da bariátrica no seu corpo. Você não se alimenta bem, você só quer aquele efeito. E ele para de fazer efeito. Ele para de fazer efeito porque a gente não se exercita, a gente não se alimenta. Fazia anos que eu não comia uma fruta. É até vergonhoso falar isso. Mas fazia anos que eu não comia uma fruta, fazia anos que eu nunca fiz caminhada, eu acho, depois que eu fiz a bariátrica. Uau. Então, você acha que aquilo ali vai resolver a tua vida. E não resolve, porque pouco a pouco as coisas vão voltando. Muito bem. E depois que eu conheci essa estrutura, depois que eu conheci a Fran, foi uma virada de chave na minha vida. Conheci o trabalho de vocês. Ponto. Deixa eu interromper você um pouco aqui. Gente, olha só. Que código interessante que a Renata vai entregar aqui para nós hoje. De verdade, eu acho que eu não tinha entrevistado uma pessoa que passou por essa experiência de pós-bariátrica, voltar, depois engordar, depois emagrecer com a Fran, mais do que a bariátrica. E a bariátrica, para nós que defende a alimentação saudável, a decisão do autocuidado, né? Onde a gente aborda os valores de verdade que ela está falando aqui, que eu não sabia quem era a Renata. Então, nós convidamos a pessoa a entender os seus valores, o quanto de verdade ela é importante. Filha do Criador, amada, querida, reconhecida antes de nascer. E quando a gente aborda nesse sentido, faz outro sentido
dá um outro sentido, um novo sentido na vida da gente, essa relação com o alimento. Então é isso que a Renata vai entregar para nós hoje aqui, essa história de bariátrica, de fazer esse atalho, né? Porque para gente que defende o autocuidado, a gente é contra esse processo, né? Que não precisa tanto para chegar a ser tão agressivo assim e tirar parte do seu corpo. Já que tem que remodelar, reconfigurar sua mente, que seja agora, né? Então, mas a gente vai contar aqui a história da Renata, que vai ser muito legal para vocês aí que estão aí nesse ponto, né, de decidir bariátrica. Não façam isso com a sua vida, porque não adianta. A Renata é um exemplo disso. Muito bem, Renata, né? Que história, hein? Vamos explorar você aqui hoje, hein? Então, ponto é, o que acontece nesse processo de bariátrica, a Renata vai contar para nós, e o que aconteceu no processo com a Fran aqui, para vocês, ó, faz uma analogia mesmo, uma comparativa, para vocês decidirem no futuro aí, se vale a pena. Muito bem. Renata, conta para nós essa vida sua, essa primeira trajetória que você teve, desde entender que estava com sobrepeso, obesa, e depois fazer o processo da bariátrica. Como que foi? Quantos anos você tinha? Em que período que foi? Eu fiz bariátrica há 16 anos atrás, né? E você estaria com 26. É. 26 anos ela estava? 26 anos. Não é tudo flores. Não é tudo flores. É muito difícil, muito complicado. O pós, o antes, tudo é muito complicado. Você faz a bariátrica e depois você vai se perdendo. Você vai se perdendo, você vai conhecendo uns escapes do seu corpo que você mesmo se sabota. É? Sim. Porque a gente come pouco. Certo. Mas aí você eu não sei te explicar, mas você consegue dar um jeito de comer mais comendo pouco. É uma coisa muito louca. Entendeu? É um gatilho muito grande Quer dentro dizer, da gente. como não é tratado, né, essa questão do excesso, da quantidade, não muda o modelo mental, você vai lá e faz uma agressão, né? Sim. Simplesmente deita numa mesa, dorme e acorda já sem parte do estômago, né, do aparelho. E aí no momento seguinte você não pode, tudo bem, aí você começa a perder peso, né? Sim. Esse é o processo. É esse o processo. E depois a sua mente não mudou, você vai adaptando em comer uma Sim. quantidade mais distribuída. Sim. É isso? Sim. Você consegue adaptar o seu corpo ao seu antigo estilo de vida. Sei. E não muda. E aí, se você não... É assim, é como se eu teria que ter pegado a Fran e colocado na bariátrica. Se eu tivesse feito a bariátrica e colocado a Fran no rolo, a alimentação, eu estaria perfeito. Não tinha acontecido nada disso. Porque Entendi. ela ia me orientar... Com a reeducação. A reeducação alimentar. Que ia mudar o seu drive mental. É isso, é. A alimentação está entrelaçada a tudo. A entendi. tudo. A pós-bariátrica, agora, são fatores muito elevantes da alimentação. Porque se você não ser regrado igual eu estou sendo agora, assim, sabe, me policiando, me permitindo comer certas coisas que eu nunca comi na minha vida, eu conheci legumes, eu conheci frutas, eu conheci coisas assim que eu não conhecia. Muito bem, muito bem. Pessoal, olha só. Nessa metodologia da Fran, onde a gente aborda aqui o emagrecimento consciente, o que acontece é que existe uma chave poderosa que a gente vira, internaliza na pessoa, que é contemplação. A maioria das pessoas, elas não conhece por achar que não tem necessidade e não foi experimentado, não foi testado na formação, não usa na alimentação, no grupo alimentar, comer frutas, saladas. Então a gente vai inserir no novo hábito, né, o experimento, que é contemplação, que é experimentar, sentar e contemplar aquele alimento, textura, ver a cor e fazer o experimento pela primeira vez. Existe uma história de um rapaz aqui, um jovem senhor, ele fez o processo com a gente, emagreceu acho que 48 quilos, e ele tinha 52 anos.
ele relata que pela primeira vez ele comeu pêssego, fruta, pêssego. E aí fala, sério? Ele falou, sério, cara. E é muito engraçado porque o pêssego, aquele pêssego que a gente vê bonitinho na lata, lá em conserva, ele comia demais. Só que a vida toda ele comeu aquele pêssego. Ele nem Nem sabia sabia. que existia a fruta do pêssego. E aí nós apresentamos a ele no cardápio, ele foi experimentar, foi de encontro com o pêssego na fruta. E ele falou, foi tão louco porque a vida toda ele não imaginava que era aquela fruta, entende? Então foi assim, foi uma descoberta muito publicada aqui, falada, discutida, e eu achei o máximo. Mas é de verdade, isso acontece com muitas pessoas que Sim, não têm hábito de comer fruta, salada e não conhece, cara. É muito doido, né? não conhece mesmo. Eu não conhecia o kiwi. Não Eu, conhecia o kiwi? Olha eu aqui. conheci o kiwi aqui. Muito bem, muito bem. E é isso mesmo, olha que da hora. E uma coisa que eu tenho que contar aqui, Renata, olha só, não sei se aconteceu com você, mas nós temos um aluno que é pós-bariátrico também, e ele contou uma vez, né, relatou que ele era viciado em coca, né, em refrigerante, no geral. E aí ele poderia, né, ingerir só, acho que era 400 ml, né, por vez lá da coca, mas ele era viciado naquilo, né? E acontece que ele ingeria mais, aí dava aquele dump nele, Uhum. sabe? E ele perdia o rumo, ele chegava a desmaiar com aquilo. Mas o tal do camarada, quando ele é terrível, né? Quando o cérebro não quer abrir mão, olha só, ele achou um jeito, como ele bateu o carro, por ter dado esse dump nele, esse pico, né? E ele desmaiou no volante, e aí foi um prejuízo grande, né? Sim. Que ele tomou numa festa e saiu, e aí deu esse. Sabe o que ele aprendeu a fazer, Renato? Ele aprendeu que se ele ingerisse mais o açúcar lá direto, no refrigerante, ele ia desmaiar. Então ele levava a embalagem do refrigerante para o sofá e tomava no sofá, que lá ele ia desmaiar, ia cair Sim, é e isso que não eu ia tô te falando. machucar. A gente se E, adapta. e ele se adaptou. É isso. E eu falei, não acredito que você está falando isso para mim. Ele falou, de verdade. Quando eu queria mesmo, eu ia para a cama ou para o sofá tomar, porque eu sabia que eu ia cair. Eu falei, não, olha só o que é o vício da É isso. alimentação. É isso mesmo, Renato? É isso que eu acabei de falar. A gente se adapta. A gente É abre uma muito brecha, faz louco. alguma coisa que você vai indo que para isso acontecer. Quer dizer, acaba predominando, né, nosso modelo mental, que é aquele hábito, aquele costume, acaba sendo predominante e é isso que vira o ciclo. Volta para casa, a pessoa volta a engordar tudo de novo, como Volta, foi o seu caso, né? volta. Mas parabéns que você chegou aqui, que nós temos uma equipe preparada, a Fran, que é Sim. magnífica na sua distribuição do déficit calórico e você está adequando. Você está aceitando o processo e você vai carregar para sua vida. Show. A Parabéns. primeira, a primeira coisa que a Fran me falou quando eu vim aqui, que foi sensacional na minha vida, que o que eu tinha que menos me preocupar no momento era com a minha alimentação, que eu tinha que me colocar em primeiro lugar de todas as coisas, que eu estava me colocando por último. E se eu me colocasse em primeiro lugar, todas as coisas iriam se ajeitar Ia na se minha encaixando. vida. Isso. E hoje você se coloca em primeiro lugar. Sim, eu me coloco em primeiro lugar. Parabéns, esse é o jogo. Ó, eu vou te contar uma coisa assim muito difícil na minha vida. Conta. Eu sou o fuxiqueiro que vai. Você vai comprar uma lata de atum, é R$ 10. Certo. Mas foi tão triste pagar R$ 10 numa lata de atum. E assim, você vai comer um pastel, é R$ 20. Você come feliz, você paga vintão no pastel, feliz da vida. E aí você para e fala, cara, pastel você tá comendo agora, a lata de sardinha, você vai comprar 2 latas por vintão? Você vai fazer 2 refeições e outras coisas que você vai pensando, tipo um abacaxi, você vai pagar R$ 15. Olha o tanto que aquilo ali te faz bem,
sabe, esses valores que a gente Não se achava. não se Não acha. tinha informação, né? Não tinha. Então, ó, não pra tem vocês aí, os informação. desinformados, os desorientados, os desavisados, vai pagar vintão num pastel ou vai pagar dezão Na lata de na salada. lata de atum? Olha aqui, segue o exemplo da Renata aqui, que achava que dezão era muito dinheiro, mas ia lá e pagava vintão no pastel. É? Sim, muito Cara difícil. de pau, é. Sim, Que brincadeira, tá, Renata? é, Mas eu também, gente, ó, eu passei por isso. Eu sei dessa trajetória. Eu fui e voltei já, 121. Então eu sei, tudo isso aí a gente faz mesmo. E é legal, legal vocês entenderem uma coisa. Sem culpa. A gente não domina o vício. O vício domina a gente. Mas agora que o jogo a saída existe uma metodologia, um passo a passo, simples, que você vai construir o que a simples Renata até construiu. demais. É simples até demais, porque a gente complica muito. O dia que ela me falou que eu tinha que comer uma alface e um tomate, ou alface e um pepino, ou alface uma cenoura, que eu não podia pôr tudo aquilo junto, Você aquilo ficou foi doida. não, aquilo foi a morte pra mim. Eu falei, gente, como que eu não posso comer uma salada variada? Quando ela fala o simples que funciona, é o simples que funciona Na mesmo. íntegra. É na íntegra mesmo. Ponto, E acabou. ponto final. Não, Ponto não final. tenha dúvida. Não tenha dúvida que é isso mesmo. Exatamente isso. E é difícil a gente entender isso. É, sabe? né? É muito difícil. Ou dói quando você não pode comer também. É. 2 legumes. Falar, por que legume não posso O comer que, tudo? que essa Nutri tá pensando? que Será ela que tá ela não tá. pensando? Será que ela não tá doida, não? Funciona muito. Gente, ó, se liga nessa informação aqui, ó. A maioria das pessoas acha que pode, mas essa mistura, o juntar 2 carbos, 2 proteínas, 2 legumes, isso aí é uma estratégia da Fran. Poucas pessoas usam, mas essa menina, Fran, ela é estudiosa. É cientista desse cálculo de distribuir a alimentação, saber onde está cada coisa e por que não pode. Então, por que funciona o plano da Fran? Porque ela é fera no jogo dessa distribuição. É por isso. Então, quem vem aqui, né, com humildade no coração e obedece, funciona. Quem vem aqui achando que não funciona. É só isso, né, Renata? Sim, é só isso mesmo. É só isso, ponto final. E ainda vou levar um pouco mais, assim, que a Fran fala pra mim. A Fran fala pra mim, sabe? É isso, ponto final e cala a boca. Ela fala pra mim. Então, ó, vocês entenderam? Eu tô passando a mensagem aqui, tá? Sim. Eu sou marido da chicotinha, tá? Então eu levo a chicotada primeiro, depois agora eu passo pra vocês a chicotada. É isso aí, ponto final, cala a boca. É sensacional. Mais ou menos assim. É. Bora lá. Olha aqui. Me conta aí sobre hoje você já está, uma coisa que também eu sei que você não fazia, caminhando acelerado, que já é um trote que você vai correr. É isso? Sim. Sim. Você acha que você nunca vai dar conta disso? É? Não, você passa ali, você vê aquele povo bonito correndo, você fala, não, isso aí não vai dar certo. E dá sim. Não foi do dia pra noite. Eu tive muita persistência, eu tenho muita persistência, sabe? E é muito gratificante. É muito gratificante. Quando você olha teu Strava, meu Strava acha que ele foi roubado. Ele acha que não é eu. De tão bonito que tá. E assim, e vai indo. Você sente prazer naquilo. Sim, você vai se muito superando, prazeroso. né? É muito prazeroso. Você vai performando. Eu nunca senti esse prazer na minha vida em nenhum esporte. Em nada. Em nada. E aí, a Fran também me falou que não adiantava eu me prender numa academia que daqui uns dias eu chutava o pau da barraca, porque eu não gosto. Sim. Que era para fazer uma coisa leve, uma coisa que eu conseguisse manter. E foi assim que aconteceu. E hoje eu faço as minhas atividades com prazer. Amém. E é isso. Deus seja louvado. Que legal ouvir você falar isso, Renata, porque eu acompanhei, tá, gente, a história da Renata. Ela esteve nos nossos outros produtos, nos outros nossos desafios. Eu vi os relatos dela, eu pegava no pé dela para ela falar, para ela se comunicar, para ela relatar os acontecimentos. E ela vinha de quando em quando ela falava. Ela é uma filósofa, essa Renata. Ela faz a fusão das palavras muito bem feito, né? Ela busca. Você é leitora, você tem hábito de ler? Eu sou. Por isso então.
E é muito legal ver isso, né? E eu acompanhei a sua história, eu sou promotor da sua história. Sim, E eu promovo mesmo porque eu acompanhei a sua história. E a Fran, ela é muito fã sua também. Acho que é porque o carisma, né? Que tem uma conexão com com você, certeza, né? com certeza. Porque você é humilde, você tem um coração grande, você é uma pessoa boa. Tanto é que uma pessoa, né? Que você fala aí de anjo, chama de anjo, Sim. né? Anjo do que mesmo você falou mesmo? Cintilante. Anjo cintilante. Tem um Anjo anjo na vida cintilante. dela. Eu tenho um anjo na minha vida. Eu Exatamente. tenho vários. Vários. Vários, vários. Muito bem. Renata, hoje você está praticando esporte, Sim. tá? Você se orgulha disso? Muito. Muito, Tem- cara. quem Porque é mais se or- muito difícil. Quem mais se orgulha disso lá na sua casa? Minha mãe, meu marido, meu filho. Ah, que legal. Meu filho é meu fã. É seu fã? É, Eu não conheço ele. e Qualquer eu dia sou você podia fã dele trazer. também. É. Show, é. Eu Isso. não vou poder trazer ele aqui porque ele mora fora. Ah, ele mora em fora. Dublin. Dublin. Dublin, Dublin. Irlanda. Irlanda. Isso. Dublin. Uau. Merecedor de tudo que conquistou também. Outro nível aí, hein? Parabéns. É Muito os bem, mas anjos manda da um vida. abraço pra ele. Fala, ó, o Nossa. Lores, marido da Fran, mandou te dar os parabéns. Sim. E com certeza ele é um filho querido, né? Muito. É isso. E se ele está, é legal, ô, Renata, você considerar isso, ó, tipo assim, ó, priorizar você, claro, número um, mas a parte de fazer o que deve ser feito para causar, né, esse orgulho na família, é muito importante você alimentar a cabeça todos os dias com isso, tá? Por exemplo, nós estamos aqui num episódio, num podcast, numa terça-feira, 4 horas da tarde, falando disso, certo? Mas se você falar assim, ó, é importante, é uma ferramenta. Tipo, vamos alimentar, tomar um café é um alimento. E falar para você que você é importante todos os dias é um alimento emocional, é para a alma. Isso é para alimentar a alma, tá? E se você fala assim, cara, a minha decisão de hoje é ser orgulho para o meu filho. Sabe? Prioriza alguém. Ou é marido, ou é filho, ou é mãe, não sei quem. Mas que você leva isso como um alvo. Um alimento mental. Sabe? Isso vai fazer você manter um hiperfoco em você. Entende? Porque são valores que a gente não cultiva. Cultivar é regar todo dia, pôr água na planta, sabe? Essas coisas que é necessário. Isso é necessário. Entende? Cultivar, tá bom? Carrega isso pra tua vida. De manhã, eu faço isso de manhã, tá? Eu me alimento a minha mente de manhã. Onde eu agradeço a Deus pela vida, agradeço por tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo que eu conquistei, lá, e, né, e peço benção para Ele e tal. E ali eu coloco meus projetos, tá? Então, tipo assim, que seja o teu momento, não precisa ser cedo, mas que leve esse exercício como algo que você tem que cultivar, ok? Sim. Tá bom. A minha mãe, ela é obesa. Também? E ela não consegue andar. Ela não consegue ficar em pé, assim, 3 minutos. Eita. E assim, eu que sou a terceira perna dela. Em tudo que a gente faz, eu tô. Tá eu junto. tô. É. E um dia, a gente estava saindo do médico, que a gente já foi tudo quanto é lugar. E eu falei pra ela, mãe, o que eu posso fazer pra senhora? Pra te ajudar mais. Uhum. E ela falou assim que eu não poderia fazer mais nada pra ela, mas que eu poderia fazer por mim, pra mim me cuidar, pra mim não chegar naquela situação. Entendi. Muito bem. Olha lá, você queria ver a doutora Fran, chegou. É isso. Então vamos lá, bonita. vamos trabalhar esse drive mental aqui então. Uhum. Eu sou treinador e desenvolvedor de pessoas. A gente se desenvolve quando a gente pensa nesses gatilhos, sabe? Então veja bem, eu acredito muito. Quantos anos a tua mãe tem? 72. 72, tem gente começando a praticar um esporte que vai ganhar uma grande modalidade ou um grande evento aos 90, tá bom? Então, tipo assim, idade é a gente que aceita ou não aceita na nossa vida. Então, 72, você fala assim, ó, um ano passa rápido.
E se botar sua mãe num processo com time, ajudando ela, ela muda. Muda o drive mental, muda tudo, muda tudo. Dá. Veja bem, se liga. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai alimentar esse drive aí. Eu vou cuidar da minha vida pela minha mãe. Ela é a chave mesmo, tá? Já percebi. Então isso você vai fazer todos os dias. Aí você vai trabalhar o seu porquê com ela. Mas eu gostaria que você fosse elevasse o nível desse compromisso. Que você transbordasse na vida dela. Se você garante que a nossa equipe, a nossa energia, toda essa conexão te ajudou, te elevou num nível acima da bariátrica, e se você acredita nisso, por que não levar para a vida da sua mãe? Mas sou eu que coloco comida no prato dela. Eu já estou transbordando sobre a vida dela. Show! Então pronto, você faz o corpo dela voltar para casa. Não é fácil, mas a gente, né? E por que não é fácil? É o que as minhas mãos podem fazer. Então veja bem, ficou mais fácil que você imagina. O difícil é você repetir que é difícil. Difícil, eu vou te ensinar sobre difícil. O difícil num processo de evolução, difícil é só o começo. Depois fica simples e depois fica fácil. Então se você insistir, logo fica simples e depois fica fácil. Só não desiste. E aí fica fácil. Se ela colocasse a comida no prato dela, era impossível de você mastigar para ela. Mas se ela deixa você pôr a comida no prato dela, Renata, me desculpa, mas ficou muito simples. Porque ela, na minha mão, ela só ia comer tomate, alface e sal, amigo. Não é assim. Ah, não é. Se ela fosse minha e deixar... Se ela fosse tua, né? Mas não. Ué, mas por que você quer dar comida gorda pra ela então? Ué, se é você que coloca? Você não tá entendendo. Eu tô sim. Ué, é você que dá. Tua mãe alface, tua mãe hot dog. Uai. Não é. Então não é você. O negócio do hot dog também não, menos. Não, eu tô dizendo assim, ó, ficou simples, não complica não. Se você quiser complicar, você complica, mas, ó, amigo, não é você que põe no prato e dá pra ela? Uai, ela vai ser o que você quiser. Somos o que comemos. Se você der ração de gato pra tua mãe, ela vai virar um gato. Como não é? Criatura de Jesus. Ô, gente, você está vendo aqui como que o ser humano é complicado. Não, ó, quer complicar? Faz isso que a Renata tá fazendo agora. Quer deixar simples? Amiga, é só você entregar pro seu corpo o melhor. Alface, tomate, pepino, abacaxi. Se você comer os trem saudáveis, você vai ser saudável, criatura de Jesus. O problema é que você não dá conta que você quer o prazer do gostoso aí da indústria. Renata, é simples, é muito simples. Agora eu quero que você, com consciência, para de dar açúcar para ela, para de dar farinha branca, para de dar sal, para de dar esses trem. Amigo, você entendeu? Olha lá, tem um cara na cama, vamos pensar. Um cara na cama de 400 quilos, tem um monte por aí, sabia? Esses dias eu vi uma notícia de um cara de 670. Meu Deus! A gordura dói. Não muda o rumo, não. Vem cá, vamos fazer aqui, ó. Um cara de 400 quilos na cama. Na cama! Presta atenção onde ele tá, na cama. Alguém trata dele, sim ou não? Porque o fogão não tá do lado da cama. Pra ele cozinhar lá, deitado e fazer... Não tá. Então vamos pensar. Alguém faz e alguém leva, sim ou não? Aí é, ó... Irresponsável é ele que tá se suicidando, irresponsável é quem tá dando comida pra ele. Porque alguém leva. E nem sempre é um outro obeso. Vamos pensar. Então agora eleva o teu nível de consciência e fala assim, eu vou dar jeito na minha mãe. Repete. Vamos fazer uma promessa aqui. Fala, eu vou dar um jeito na minha mãe. Eu vou dar um jeito na minha mãe. Fala sério. Aqui, ó. Fala, gente, o Loris aqui, eu acho que ele fez eu entender que eu vou dar um jeito nela. Vou caprichar mais na alimentação da minha mãe. Tá vendo? Ela tá dando uma margem de segurança pra engordar a mãe. Eu vou caprichar mais, quer dizer que ela não tá caprichando é nada. Ó, Não, se não é liga. assim, não. É assim sim. Se você decidiu pra ti, decide pra ela, criatura. Se deixar tua mãe num processo de autocuidado, terceirizado por você, é igual meus cavalos lá do Aras.
Eles é o que eu der, porque eles ficam fechados. E se eu não der, eles morrem lá. Então vamos pensar, a coisa mais fácil do mundo é quando uma pessoa depende da gente. E a gente com consciência entrega o melhor para ele. Fechou a conta, fecha aí. Dura quando não é assim. O resto que não é. Mas ali, eu tô enchendo teu saco, tá? Mas você entendeu que é simples. Então o processo, o código aqui, ó. Difícil é no começo, no meio fica simples, depois fica facinho. O teu sabe onde tá? Fácil. Entendeu? Eu fico muito feliz com você, com a sua história, viu, Renata? Que eu considero muito você. Eu não sabia da sua mãe, você acredita que eu não sabia? Que chato, hein? Mas vamos ajudar ela, tá? Eu não desisto nunca, tá? Então tá bom. Então 72, com um ano a gente vai deixar ela no peso, que a altura ela tá. 1,50 e pouco. 1,50 e pouco, ela não pode pesar mais que 50 Eu quilos. sei. Quanto que ela tá pesando? 110. 110? Nós vamos tirar, como que ela chama? Maria. Maria, 110, vai vir para 50. Em um ano eu quero ver a senhorita com 50 quilos, igual a nossa Nutrifran. E a sua filha vai prometer aqui ajudar você, tá bom? Vamos fazer uma promessa? Você entende o que significa uma promessa? Sim. Então vai, que promessa? Aonde você vê promessa? Vai, nossos hábitos aí. Ai, promessa é o que a gente... Promessa séria. Casamento tem promessa? Sim. Ah, então vamos Sério. usar o mesmo modelo, porque é o mais alto nível de promessa é o casamento. Sim. Porque a gente arrisca em fazer uma fusão de duas pessoas que Deus deu cada uma, né, o poder de liberdade, aí a gente junta em dois, tem que acreditar no outro, olha que doido. E é ali que a fé em fazer dar certo é a promessa. Então eu prometo ser não sei o que até que a morte separe. Sim. Reco, aquela conversa. Beleza. E aí você tem muita esperança que aquilo vai dar certo, tanto é que você acredita e vai lá. Sim. Então, aliança. Então vamos colocar uma aliança. Vamos Então colocar vai. aliança. Então, tipo assim, você compra, é um ritual, tá? Você compra uma aliancinha, não tiver muito recurso, investe em qualquer coisa mesmo. Se não tiver recurso nenhum, eu faço de arame lá na obra, eu trago pra você um negocinho de arame pra você pôr no dedo dela. Assim, ó. Beleza? Mas tô zoando, mas um anel qualquer, tá bom? Mas você faz o ritual. E fala, mãe querida, eu prometo a você que nós vamos aliviar essa tua dor dia por dia. Em um ano, nós vamos voltar para os teus 50 quilos. Isso é uma luta diária. Todos os dias eu vou estar com você nessa briga. Então eu não vou emagrecer mais para mim. Eu vou ficar magra junto com você até você ficar também. Beleza? Faz um ritual. Depois se você quiser registrar, é maravilhoso, tá? Sim. Porque eu acho que você poderia fazer isso por ela. Eu acho que ela já fez alguma coisa pra ti, né, nessa vida. Mãe, eu te ajudarei até o fim da sua vida. Não, então você vai ajudar só um ano pra voltar ela no peso. Se você quiser que eu seja mentor dela, traz ela que eu quero fazer parte desse jogo. E eu sou um cara que não vou falar nem um dia que é difícil cuidar dela. E a senhorita, faz favor, para de falar isso. Não admito. Porque isso é só todo dia, sei lá, fazer. Sim. Né? E compra lá as arfacinhas, e água, e limão, e não sei o que, reco, e taca nela, e tchau, obrigado. Todo dia. Daqui a pouco ela tá caminhando com você, de 3 minutos de pé ela vai ficar 5, depois fica 10, depois fica meia hora, depois vai... Vamos tirando, tira esse peso dela. Fechou? Isso é lore na tua vida e na vida dela. E não tem esse negócio de não, tá? Porque, ó, vamos pensar. De verdade, sobrepeso e obesidade é patologia e é considerado doença. Então, ou você está saudável, igual nosso menino Alice, olha o tamanho do braço daquele menino. Aquilo é saúde, querida. Saúde, certo? Músculo, saúde. Gordura, doença. Pode repetir isso? Sim. Músculo é? Saúde. E gordura? É doença. Então a tua mãe tá? Doente. E você estava? Também. Doente. Então o gordo, ele é doente. Não aceita, mas é. Infelizmente é. Então, cara, vamos sarar desse troço, nego. Então nós vamos fazer uma receita de um ano com a sua mãe para nós tirar esses 60 quilos dela. Ah, e tem aí o menino aí, o Daniel, que em 6 meses, 7 meses, perdeu 87. 90. Cravou 90 em 7 meses. Qual a Fran? 90 quilos em 7 meses. Tua mãe é 60.
Um aninho, nós vai deixar mais de leve ainda. Como que ela chama? Maria? Maria. Ô, Maria, você quer comer um hot dog? Tá, tudo bem, vamos, come metade e come metade, vai, só pra não ficar mais leve pra ti. Ué, entendeu? Mas só daqui uns 3 meses. E a gente tira esses 60 quilinhos dela. Imagina agora, você, daqui um ano, que essa conversa vai partir. Daqui, o que interessa é daqui pra lá, tá? Sim. Então vai, daqui um ano, você tá lá com a sua mãe, sentado num banquinho, ela 50 quilos, você fala, eita, que dia, hein? Que eu fui lá no Lores e nós fez essa promessa. E ela vai falar, oh meu Deus, imagina. Aí, tirando todo o peso físico e emocional e a doença, calcula se ela vai querer morrer. Ou ela quer viver. Né? Vamos fazer isso com ela? Vamos. Bora? Bora. Então, o teu projeto acaba e começa o dela. Olha que lindo. Calcula o neto, que vai estar lá vendo a mãe perdendo, a avó perdendo, magra. Você vai encher mais ele ainda de orgulho. Fechou, é nóis. Fechamos? Uma benção, nossa. Acabou. Nossa, isso aqui acabou virando uma mentoria no episódio. Ó, fecharam então? Você vai fazer o ritual? Vamos fazer o ritual. Você compra um anelzinho, ou pega um que já tem. Fala, mãe, o Lores me ensinou a fazer um negócio pra valer igual o casamento. Eu vou casar aqui com a promessa de validade. Chama Jesus no jogo, tá? Sempre. Não na hora do ritual. Entendeu? Sim. Pra abençoar. Fala, vem cá, Jesus, que o céu, cara mesmo, nós vamos botar você no meio aqui do rolo. E. Amém? Amém. Fechou. Aí começa a parada. Ela não vai nem entender o que vai acontecer com ela. Entendeu? Mas a gente vai junto aqui. Se você tirar esse âncora, é difícil. Tira essa âncora, é difícil. E já começa a ir longe, tá bom? Sim. Então, ó, em agradecimento ao que você conquistou aqui, com a nossa energia, porque o que a gente vende aqui, pessoal, não é um método lá das galáxias, não. O jogo aqui é energia positiva. Todos os dias a gente acredita no Criador e todos os dias é um dia de luta e fim de conversa. Mas a vida é boa quando você é positivo, quando você é chorão, reclamão, que você fica com nheco-nheco, a vida é pesada mesmo. Então para com esse trem. Aqui não tem isso na nossa equipe. Então o que carrega? O mapa que você vai seguir com déficit calórico, que é terrível seguir, mas é a energia de cobrar, a energia de estar todo dia no play, beleza? Agora, senhorita, olha para aquela cana ali, entrega uma mensagem para esse povo que escutou tua história aqui, ó. Ex-bariátrica. E agora foi num método de reeducação, superou o processo da bariátrica. Você é terrível mesmo, minha mulher. A Fran e você junto, não tem quem segura. Bora, então, toca uma mensagem aí pra gente finalizar aqui, concluir nosso episódio. Sim. A mensagem assim que eu quero deixar é que para acreditar em si mesmo, sempre, para nunca duvidar da gente, porque a gente tem umas casquinhas que doem, mas se a gente se lapidar todos os dias, as coisas funcionam. E se dedicar a gente mesmo, a nossa saúde, né, porque ela está em primeiro lugar, para ser mais feliz, para ser mais leve, para ser mais saudável, porque isso transborda na vida das outras pessoas, principalmente aqueles seus que a gente ama mais. Então, a gente estando feliz, a gente consegue transmitir felicidade para as pessoas. Show! É isso. E com esse sorrisão aí, com esse cabelo. Jesus! Beleza? É isso. Pessoal, foi muito bom falar com a Renata, porque a história dela, né, vem de superar, né, um processo de um atalho que ela fez lá atrás e que agora, claro, desenvolvendo todos esses valores que a gente se perde e ela não vai abrir mão mais desse capital muito importante que é esse entusiasmo pela vida. Ela não vai sofrer mais com isso no futuro, porque ela vai mesmo trabalhar somente para cuidar dela. Autocuidado. Muito legal, muito obrigado por você ter aceitado contar a sua história aqui, tá? Vai ser de muita valia, muito importante, relevante para a galera a sua história. Deus abençoe tua vida. Amém. E vamos começar o jogo com a Dona Maria, fechou?